Título 3: A sedução e suas consequências imediatas. É fácil compreender que a primeira suspeita recaiu sobre a governanta inglesa, pois a mudança no menino surgiu quando ela estava lá. Duas lembranças encobridoras persistiram, ambas incompreensíveis em si e relacionadas com a governanta. Em certa ocasião em que caminhava diante das crianças, disse: "Olhem o meu rabinho." Outra vez em que haviam saído para dar uma volta de carro, o chapéu dela voou, para a grande satisfação das duas crianças. Isso apontou para o complexo de castração e permitiria uma construção segundo a qual uma ameaça proferida por ela contra o menino fora amplamente responsável por originar a sua conduta anormal. Não há qualquer perigo em comunicar construções dessa natureza à pessoa que está sendo analisada. Elas não prejudicam a análise, mesmo se são equivocadas, mas ao mesmo tempo não são colocadas, a não ser que haja alguma perspectiva de alcançar uma aproximação da verdade por meio delas. O primeiro efeito dessa suposição foi o aparecimento de alguns sonhos, os quais não foi possível interpretar completamente, mas que pareciam todos concentrar-se ao redor do mesmo material. Pelo que se podia compreender deles, diziam respeito às ações agressivas por parte do menino contra a sua irmã ou contra a governanta, com enérgicas reprovações e castigos por causa dessas ações. Era como se, após o banho dela, ele tivesse tentado despir a sua irmã, arrancar-lhe as roupas, os véus e assim por diante. Não foi possível obter um conteúdo firme da interpretação, e de vez que esses sonhos davam a impressão de operar sempre sobre o mesmo material em diferentes formas, a leitura correta dessas reminiscências ostensivas tornou-se segura. Só podia ser uma questão de fantasias que o paciente havia elaborado sobre a sua infância numa ou noutra época, provavelmente na puberdade, e que agora vinham outra vez à superfície sobre forma irreconhecível. A explicação veio de uma só vez, quando o paciente se lembrou de repente de que, quando era ainda muito pequeno, a irmã o induzira a práticas sexuais. Primeiro veio a lembrança de que, no banheiro que as crianças frequentavam muitas vezes juntas, ela fez a seguinte proposta: "Vamos mostrar os nossos traseiros?" E passou das palavras à ação. Subsequentemente, veio à luz a parte mais essencial da sedução, com todos os detalhes de tempo e lugar. Foi na primavera, numa época em que o pai estava fora de casa. As crianças estavam brincando num quarto do andar térreo, enquanto a mãe trabalhava numa sala ao lado. A irmã havia-lhe pegado no pênis e brincava com ele, ao mesmo tempo em que lhe contava histórias incompreensíveis sobre a babá, à guisa de explicação. A babá, dizia ela, costumava fazer o mesmo com toda espécie de gente, por exemplo,
Com o jardineiro, ela mantinha-lhe a cabeça em pé e então pegava-lhe nos genitais. Aí então estava a explicação das fantasias cuja existência já havíamos adivinhado, destinavam-se a apagar a lembrança de um evento que mais tarde pareceu ofensivo à autoestima masculina do paciente e atingiram o objetivo colocando uma inversão imaginária e desejável em lugar da verdade histórica. De acordo com essas fantasias, não era ele que havia desempenhado um papel passivo em relação à irmã, mas, pelo contrário, fora agressivo, tentara vê-la despida, fora rejeitado e punido, e iniciara por essa razão um comportamento colérico do qual a tradição familiar tanto falava. Era também apropriado incluir a governanta nessa composição imaginativa, já que a principal responsabilidade pelos seus acessos de ira foi a ela atribuída pela mãe e pela avó. Essas fantasias, portanto, correspondiam exatamente às lendas por meio das quais uma nação que se tornou grande e orgulhosa tenta esconder a insignificância e o fracasso dos seus primórdios. A governanta pode, com efeito, ter sido apenas uma participação muito remota na sedução e em suas consequências. As cenas com a irmã tiveram lugar no início do mesmo ano em que, no auge do verão, a inglesa chegou para tomar o lugar dos pais ausentes. A hostilidade do menino para com a governanta veio à tona, entretanto, por outra via, ao abusar da babá e maldizê-la como bruxa. Ela estava seguindo aos seus olhos os passos da irmã que lhe contara primeiro histórias tão monstruosas sobre a babá, e desse modo ela deu-lhe oportunidade de expressar abertamente contra ela própria a aversão que, como ouviremos, ele havia desenvolvido contra a irmã como resultado da sua sedução. Mas essa sedução pela irmã não foi certamente uma fantasia. Sua credibilidade aumentou com certa informação que jamais foi esquecida e que datava de um período posterior da sua vida, quando já estava crescido. Um primo que tinha pelo menos 10 anos mais do que ele contou-lhe numa conversa sobre a irmã que se lembrava muito bem o quão precoce e sensual a menininha fora. Uma vez, quando ela tinha apenas 4 ou 5 anos, sentara-se no colo do primo e abrira-lhe as calças para pegar-lhe no pênis. Nesse ponto, eu gostaria de interromper a história da infância do meu paciente e dizer algo sobre essa irmã, sobre o seu crescimento e os fatos posteriores de sua vida e sobre a influência que tinha sobre ele. Ela era 2 anos mais velha e esteve sempre à sua frente em tudo. Quando criança era intratável e comportava-se como um menino, mas depois ingressou numa brilhante fase intelectual e distinguiu-se por suas agudas e realistas faculdades mentais.
Nos estudos, inclinou-se para as ciências naturais, mas produziu também textos criativos tidos em alta conta pelo pai. Era mentalmente muito superior aos seus numerosos admiradores prematuros e costumava fazer piada às suas custas. Pouco depois dos 20 anos, no entanto, começou a ficar deprimida, queixando-se de que não era bonita o bastante e afastou-se do convívio social. Realizou uma viagem na companhia de uma conhecida, uma senhora mais velha, e, ao regressar, contou uma série de histórias bastante improváveis de como fora maltratada pela companheira, permanecendo, porém, com uma afeição obviamente fixada em sua suposta atormentadora. Pouco depois, ao fazer uma segunda viagem, envenenou-se e morreu bem longe de casa. Seu distúrbio deve provavelmente ser considerado como o início de uma demência precoce. Ela foi uma das provas da hereditariedade visivelmente neuropática na família, mas de forma alguma a única. Um tio, irmão de seu pai, morreu depois de longos anos de vida excêntrica, com indícios que apontavam a presença de uma grave neurose obsessiva. Além disso, um bom número de parentes colaterais eram e são afligidos por distúrbios nervosos menos sérios. Independente do problema da sedução, o nosso paciente, quando criança, encontrou na irmã um competidor inconveniente do bom conceito dos pais e sentiu-se bastante oprimido pela sua impiedosa ostentação de superioridade. Mais tarde, invejava especialmente o respeito que o pai demonstrava pela capacidade mental e realizações intelectuais da irmã, ao passo que ele, intelectualmente inibido, como estava desde a sua neurose obsessiva, tinha que contentar-se com uma estima em menor grau. A partir dos seus 14 anos, as relações entre irmão e irmã começaram a melhorar. Uma disposição mental semelhante e uma oposição comum aos pais aproximaram-nos tanto que se tornaram os melhores amigos. Durante a tempestuosa excitação sexual da sua puberdade, ele se arriscou a uma tentativa de aproximação física mais íntima. Ela repudiou-o com tanta decisão quanto sagacidade, e ele se voltou imediatamente para uma camponesinha que servia na casa e tinha o mesmo nome da irmã. Ao fazê-lo, estava dando um passo que teve uma influência determinante na sua escolha de objeto heterossexual, pois todas as garotas pelas quais se apaixonou em seguida, muitas vezes com os mais claros indícios de compulsão, eram também criadas cuja educação e inteligência estavam necessariamente muito abaixo da sua. Se todos esses objetos de amor eram substituídos para a figura da irmã a quem tinha que renunciar, então não pôde ser negado que uma intenção de rebaixar a irmã e de pôr fim à sua superioridade intelectual, que se mostrara para ele tão opressiva, havia obtido o controle decisivo sobre a sua escolha de objeto. A conduta sexual humana, assim como tudo mais, foi subordinada por Alfred Adler
há forças de motivo dessa natureza que se originam da vontade de poder, do instinto auto-afirmativo do indivíduo, sem negar a importância desses motivos de poder e prerrogativa. Jamais me convenci de que desempenham o papel dominante e exclusivo que lhes foi atribuído. Se eu não tivesse seguido a análise do meu paciente até o fim, teria sido obrigado, por conta da minha observação desse caso, a corrigir a minha opinião preconcebida numa direção favorável a Adler. A conclusão da análise trouxe inesperadamente novo material que, pelo contrário, demonstrou que esses motivos de poder, nesse caso, a intenção de rebaixar, haviam determinado a escolha de objeto apenas no sentido de servir como uma causa contribuinte e como uma racionalização, ao passo que a verdadeira determinação subjacente possibilitou-me manter as minhas antigas convicções. Quando chegou a notícia da morte da irmã, conforme relatou o paciente, ele mal sentiu qualquer sinal de dor, teve que se esforçar para mostrar sinais de tristeza e pôde rejubilar-se um tanto friamente por haver se tornado então o único herdeiro da propriedade. Quando isso ocorreu, já sofria há vários anos da sua doença mais recente, mas devo confessar que esse dado da informação introduziu durante algum tempo alguma incerteza ao meu diagnóstico do caso. Presumir-se-ia sem dúvida que a sua dor quanto à perda do mais amado membro da sua família encontraria uma inibição em sua expressão como resultado da operação contínua do seu ciúme em relação a ela, somada à presença do seu amor incestuoso, que então se tornara inconsciente. Eu não podia, contudo, compreender que não tivesse havido algum substituto para as manifestações de pesar que faltaram, o que foi afinal encontrado numa outra expressão de sentimento que permanecera inexplicável para o paciente. Alguns meses após a morte da irmã, ele próprio fez uma viagem às imediações do lugar em que ela havia morrido. Ali procurou o túmulo de um grande poeta que, na época, era o seu ideal, e derramou lágrimas amargas sobre a sua tumba. Essa reação pareceu estranha a si mesmo, pois sabia que mais de 2 gerações se haviam passado desde a morte do poeta que admirava. Só entendeu quando se lembrou que o pai tinha o hábito de comparar os trabalhos da irmã morta com os do grande poeta. Deu-me outra indicação da forma correta de interpretar a homenagem que prestara ostensivamente ao poeta, por um erro na sua história que consegui detectar nesse ponto. Antes, ele especificara repetidamente que a irmã havia-se matado com um tiro, mas foi então obrigado a fazer uma correção e dizer que ela tomara veneno. O poeta, no entanto, fora morto
a tiros num duelo. Volto agora à história do irmão, mas deste ponto em diante devo prosseguir um pouco sobre as linhas temáticas. A idade do menino na época em que a sua irmã iniciou a sedução era de 3 anos e 3 meses. Aconteceu, como já foi mencionado, na primavera do mesmo ano, em cujo verão chegou a governanta inglesa e em cujo outono os pais, ao regressarem, encontraram-no tão fundamentalmente alterado. É muito natural, então, relacionar essa transformação com o despertar da sua atividade sexual que havia entre mentes ocorrido. Como reagiu o menino às tentações de sua irmã mais velha? Por uma recusa é a resposta, mas por uma recusa que se aplicava à pessoa e não à coisa em si. A irmã não lhe agradava como objeto sexual, provavelmente porque seu relacionamento com ela já fora determinado numa direção hostil devido à rivalidade no amor dos pais. Ele manteve-se distante da irmã e, além disso, as solicitações desta logo cessaram. Contudo, ele tentou ganhar, em vez dela, outra pessoa de quem gostava, e a informação que sua própria irmã lhe dera, na qual proclamara a sua Nânia como modelo, dirigiu sua escolha nessa direção. Começou, portanto, a brincar com o pênis na presença da babá, e isso, como muitos outros exemplos nos quais as crianças não escondem a sua masturbação, deve ser considerado como uma tentativa de sedução. A babá desiludiu-o, fez uma cara séria e explicou que aquilo não era bom. As crianças que o faziam, acrescentou, ficavam com uma ferida no lugar. O efeito dessa informação, que equivalia a uma ameaça, pode ser reconhecido em várias direções. Em consequência dela, diminuiu a sua dependência da babá. Pode muito bem ter se zangado com ela e mais tarde, quando se manifestaram os seus acessos de ira, tornou-se claro que realmente estava amargurado com ela, mas era característico dele que cada posição da libido que era obrigado a abandonar era, a princípio, obstinadamente defendida por ele contra o novo desenvolvimento. Quando a governanta entrou em cena e abusou da sua Nânia, expulsando-a da sala e tentando destruir uma autoridade, ele, pelo contrário, exagerou o seu amor pela vítima desses ataques e assumiu uma atitude brusca e desafiadora em relação à agressiva governanta. Não obstante, começou em segredo a procurar outro objeto sexual. Sua sedução dera-lhe o desígnio sexual passivo de ser tocado nos genitais. Saberemos agora em relação a quem foi que ele tentou satisfazer esse desígnio e que caminhos o levaram a essa escolha. Concorda inteiramente com as nossas previsões o fato de sabermos que
após as suas primeiras excitações genitais, iniciou-se a sua busca sexual e que logo chegou ao problema da castração. Nessa época, conseguiu observar duas meninas, a irmã e uma amiga dela, enquanto urinavam. Sua sagacidade pode muito bem ter-lhe permitido deduzir os verdadeiros fatos desse espetáculo, mas comportou-se como sabemos que se comportam outras crianças do sexo masculino. Nessas circunstâncias, rejeitou a ideia de que via diante dele uma confirmação da ferida com a qual a babá o ameaçara e explicou a si mesmo que aquilo era o traseiro frontal das meninas. O tema da castração não se estabeleceu por essa decisão. Encontrou novas alusões a ele em tudo o que ouvia. Certa vez em que as crianças ganharam uns confeitos coloridos em forma de bastão, a governanta, que era propensa a fantasias desordenadas, disse que eram pedaços de cobra cortada. Ele lembrou-se depois de que o pai encontrara uma vez uma cobra ao caminhar por uma picada e a fizera em pedaços com uma vara. Ouviu a história tirada de Reynard the Fox, lida em voz alta, de como o lobo queria pescar no inverno e usou a cauda como isca, e como dessa maneira o rabo do lobo se congelou e partiu. Aprendeu os diferentes nomes pelos quais se distinguem os cavalos conforme estejam ou não intactos os seus órgãos sexuais. Assim, ocupava-se com pensamentos sobre a castração, mas ainda não acreditava nela, nem a temia. Outros problemas sexuais surgiram para ele nos contos de fadas com que se havia familiarizado nessa época. No Chapeuzinho Vermelho e em Os Sete Cabritinhos, as crianças eram tiradas do corpo do lobo. Seria o lobo uma criatura feminina, então? Ou poderiam os homens ter também crianças dentro do corpo? Nessa época, a questão não se colocara ainda. Mais que isso, na época dessas perguntas, ele não tinha ainda medo de lobos. Uma das informações do paciente tornará mais fácil para nós compreender a alteração do seu caráter, a qual apareceu durante a ausência dos pais como uma consequência um tanto indireta da sua sedução. Ele disse que abandonou a masturbação pouco depois da recusa e ameaça da sua nânia. Sua vida sexual, portanto, que estava começando a surgir sob a influência da zona genital, cedeu ante um obstáculo externo e foi, por influência deste, lançada de volta a uma fase anterior de organização pré-genital, como resultado da supressão da masturbação. A vida sexual do menino assumiu um caráter anal
sádico tornou-se um menino irritável, um atormentador, e gratificava-se dessa forma às custas de animais e seres humanos. O principal objeto era sua amada Nania, e ele sabia como atormentá-la até que ela rompesse em lágrimas. Desse modo, vingava-se nela pela recusa que encontrara e, ao mesmo tempo, gratificava a sua lascívia sexual na forma que correspondia à sua presente fase regressiva. Começou a mostrar-se cruel com os pequenos animais, apanhando moscas e arrancando-lhe as asas, esmagando besouros com os pés. Em sua imaginação, gostava também de bater em animais maiores, cavalos. Todos esses então eram procedimentos ativos e sádicos. Discutiremos os seus impulsos anais desse período numa ligação posterior. É fato da maior importância que algumas fantasias contemporâneas de natureza bem diferente tenham brotado também da memória do paciente. O conteúdo dessas fantasias era o de meninos sendo castigados e surrados, especialmente levando pancadas no pênis, e de outras fantasias que representavam o herdeiro do trono sendo encerrado num quarto estreito e surrado. Era fácil adivinhar para quem era que as figuras anônimas serviam de bode expiatório. O herdeiro do trono era, evidentemente, ele próprio. Seu sadismo havia-se convertido, portanto, em fantasia contra si mesmo e transformara-se em masoquismo. O detalhe do próprio órgão sexual recebendo as pancadas justificava a conduta de que um sentimento de culpa que se relacionava com a sua masturbação estava já envolvido nessa transformação. A análise não deixou dúvidas de que essas tendências passivas haviam aparecido ao mesmo tempo em que surgiam as sádico-ativas, ou muito pouco tempo após estas. Isso estava de acordo com a extremamente clara, intensa e constante ambivalência do paciente que era mostrada aqui pela primeira vez no desenvolvimento uniforme de ambos os membros dos pares de instintos componentes contrários. Tal comportamento era também característico da sua vida posterior, como também o era este outro traço. Nenhuma posição da libido que fora antes estabelecida era jamais completamente substituída por uma posterior. Era antes deixada em coexistência com todas as outras, e isso permitia-lhe manter uma vacilação incessante que se mostrou incompatível com a aquisição de um caráter estável. As tendências masoquistas do menino conduzem a outro problema que até agora evitei mencionar, porque só pode ser confirmado mediante a análise da fase subsequente do seu desenvolvimento. Já mencionei que após haver sido
rejeitado pela babá, a sua expectativa libidinal afastou-se dela e começou a contemplar outra pessoa como objeto sexual. Essa pessoa era o pai. Nessa época, longe de casa, foi sem dúvida levado a essa escolha por uma série de fatores convergentes, inclusive alguns tão fortuitos como a recordação da cobra sendo cortada em pedaços. Ademais de tudo, porém, permitia-se desse modo renovar a sua primeira e mais primitiva escolha objetal, que, em conformidade com o narcisismo de uma criança, havia ocorrido ao longo do caminho da identificação. Já sabemos que o pai fora o seu modelo admirado e que, quando lhe perguntavam o que queria ser, costumava responder: um cavalheiro como papai. Esse objeto de identificação da sua corrente ativa tornou-se o objeto sexual de uma corrente passiva na sua fase sádico-anal. Era como se a sua sedução pela irmã o houvesse forçado a um papel passivo, dando-lhe um objetivo sexual passivo. Sob a persistente influência dessa experiência, seguiu um caminho da irmã via babá para o pai, de uma atitude passiva em relação às mulheres para a mesma atitude em relação aos homens, e encontrou, todavia, por esse meio, uma ligação com uma fase mais prematura e espontânea do seu desenvolvimento. O pai era agora, uma vez mais, o seu objeto em conformidade com o seu estágio mais alto de desenvolvimento. A identificação foi substituída pela escolha objetal, ao passo que a transformação da atitude ativa em passiva era a consequência e o registro da sedução que, entretanto, ocorrera. Naturalmente, não teria sido tão fácil alcançar na fase sádica uma atitude ativa em relação ao seu todo-poderoso pai. Quando este voltou para casa no fim do verão ou no outono, os acessos de raiva e as cenas de fúria do paciente encontraram um novo uso. Haviam servido para fins sádicos ativos em relação a babá, em relação ao pai. O propósito era masoquista, levando avante a sua rebeldia, estava tentando forçar castigos e espancamentos por parte do pai e dessa forma obter dele a satisfação sexual masoquista que desejava. Os seus ataques e gritos eram, portanto, simples tentativas de sedução. Ademais, de acordo com os motivos subjacentes ao masoquismo, esse espancamento satisfaria também o seu sentimento de culpa. Havia preservado a lembrança de como, durante uma dessas cenas de raiva redobrada, os gritos no momento em que o pai foi em sua direção. O pai não lhe bateu, no entanto, mas tentou pacificá-lo brincando na frente dele com os travesseiros da sua cama. Não sei com que frequência os pais educadores, defrontando-se com um mau comportamento inexplicável por parte de uma criança, possam não ter ocasião de conservar na lembrança
esse típico estado de coisas. Uma criança que se comporta de forma indócil está fazendo uma confissão e tentando provocar um castigo. Espera por uma surra como um menino de simultaneamente pacificar seu sentimento de culpa e de satisfazer sua tendência sexual masoquista. Devemos a explicação adicional do caso a uma recordação que emergiu distintamente. Os sinais de uma alteração no caráter do paciente não foram acompanhados por quaisquer sintomas de ansiedade até depois da ocorrência de um determinado evento. Anteriormente, parece, não havia ansiedade, ao passo que, imediatamente após o evento, a ansiedade expressou-se da forma mais atormentadora. A data dessa transformação pode ser fixada com precisão. Foi imediatamente antes do seu 4º aniversário. Tomando o fato como um ponto fixo, podemos dividir o período da sua infância com o qual estamos lidando em 2 fases. Uma primeira fase de seu mau comportamento e perversidade desde a sua sedução aos 3 anos e 3 meses até o seu 4º aniversário, e uma fase subsequente mais longa na qual predominaram sinais de neurose. O evento que torna possível essa divisão não foi, contudo, um trauma externo, e sim um sonho, do qual acordou em estado de ansiedade